quer algo para a tua vida? Você crê que Deus pode dar algo para você? Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Tudo que temos vem daqui, da palavra de Deus. Tudo que nós somos hoje é resultado de algo que foi declarado no mundo espiritual. Sem chavangoscos, sem rodeios. Eu quero ir direto ao assunto com vocês em nome de Jesus. Olha só, Deus nos deu uma palavra. Eu preciso repetir isso por mais maçante que seja, mas eu vou falar isso o ano todo, porque Deus deu uma palavra para a gente para o ano de 2020. Enquanto as pessoas diziam que venham 2020 cheio de grandes expectativas, e eu passou um monte de declarações. A gente sempre fala isso para a gente colocar no mural da igreja, para a gente declarar, né? E incrivelmente não veio uma palavra de prosperidade, de colheita abundante, nada disso. A palavra que veio para a gente, que o leão rugiria. Amós capítulo 3, versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Esse foi o versículo que Deus nos deu, junto com a frase você não está só. Versículo estranho para declarar durante um ano, versículo controverso, versículo entre aspas, né? Que eu vou dizer, sem graça. Poderia até dizer um versículo sem graça. Logo quando nós colocamos e mandamos imprimir esse versículo, fazendo aí banner, né? E eu até esqueci de colocar aqui atrás hoje. Quando o ano começou, nós planejamos em novembro, nós colocamos a frase ali antes de novembro, um pouquinho, começo de dezembro, tiramos aqui e colocamos essa. E ficou meio esquisito mesmo. Assim nós fizemos a passagem de ano e tudo mais, mas não demorou muito. No começo do ano já começou a ficar um ano esquisito. Quando foi fevereiro, a bomba já começou a explodir para todo lado. E de repente as igrejas fechadas, aquele tumulto, aquela coisa estranha. O momento começou a viver e nós fomos para o texto, estudar, buscar em Deus. Até que eu resolvi, me lembrei da frase que nós tínhamos dito e fui para o texto de Amós. E aí vocês já sabem a história. O livro de Amós, ele inteiro fala sobre o que está acontecendo em 2020, na minha opinião e na minha interpretação, inclusive em detalhes, né? Por exemplo, no versículo 6, quando diz: tocará a trombeta na cidade sem que o povo trema, sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito. E aí nós vamos estudar a perplexidade do livro de Amós. A gente percebe que o livro de Amós, ele é constituído de um profeta, que levanta com uma voz de leão. E esse leão que ruge aqui é o profeta, mas não o homem, mas a voz que saía dele era a voz de um leão, era uma voz imponente. É sobre isso que eu quero falar hoje. Estou explicando o primeiro contexto. O livro de Amós começa Deus veementemente dizendo que vai agredir o povo, que vai agredir as nações e que vai ferir, e que pessoas se machucariam, que as pessoas entrariam em pânico com o que ele ia fazer. E isso já era um decreto. O livro de Amós, ele é um decreto. Eu vou fazer e pronto. E então nós fomos estudando a forma que tudo foi acontecendo dentro do texto que nós vamos lendo. Não quero entrar em detalhes, porque senão sai daquilo que eu quiser. Mas vocês que já têm me acompanhado, vocês percebem o tanto que Deus foi fiel nos detalhes em relação à palavra que ele dava sobre a questão do povo de Israel na época. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, trazendo para os princípios de hoje. Como que esse livro nos orientou, nos confortou e nos direcionou? É que a memória do ser humano é curta, mas quando nós começamos a ministrar lá atrás sobre o livro de Amós, ou quando nós começamos com as lives, as pessoas, queridos, as pessoas estavam em pânico. As pessoas estavam desenvolvendo síndromes, as pessoas estavam desenvolvendo horrores na alma, gente com dores musculares, em pânico. O que vai acontecer? Era esse o contexto. Hoje, como a coisa já está mais branda, nós temos uma tendência a nos esquecer. Então nós trouxemos essa palavra lá e viemos trabalhando em cima dela desde então, certo?
Se o livro de Amós, já no começo, aqui no capítulo 1, Deus já começa falando o que ele ia falar, o Senhor brama de Sião, logo no segundo capítulo, e a sua voz se ouvirá e por aí vai. E Deus aqui no capítulo 3, ele explica o que estava acontecendo. No versículo logo de início, nos primeiros versículos, ele diz: olha, eu amei vocês, eu livrei vocês, mas vocês se esqueceram de mim. Aqui no versículo 3, diz, do capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem concordando entre si. Eu fiz vocês para caminharem a comum acordo comigo. Eu quero coisas boas para vocês, eu quero que vocês tenham comunhão comigo. Mas então ele explica que nada disso foi possível, que a nossa natureza só puxou para aquilo que não deveria ter caminhado, puxado. Nós fizemos as coisas de forma totalmente errada e por aí vai. E por isso Deus estava fazendo isso naquela época, mas não é diferente de hoje. Só para vocês entenderem um pouco, antes de eu entrar na ministração, estudiosos, os psicólogos estavam aí alarmando já e já bradando em meio à sociedade. Nós estávamos desenvolvendo algumas doenças emocionais, psicológicas incríveis. Por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado. Nós não estávamos mais desconectando, nós estávamos com pensamento acelerado, nós estávamos desenvolvendo síndromes, algumas pessoas se matando, algumas pessoas se destruindo, a mente das pessoas. E olha, com o número de diversão, com o apontamento, com o descobrimento de diversões, nós, quando eu digo nós, eu estou falando da humanidade, nós estávamos saindo de casa, esquecendo da família, esquecendo dos valores, defendendo ídolos que realmente não podiam fazer nada por nós. E essas coisas começaram a chegar, sem dúvida alguma, nas narinas de Deus. O cheiro começa a chegar lá, sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo para vocês. E isso não é com esse ou com aquele, é com todos nós, é a nossa natureza, a natureza humana. Mas agora eu vou falar o que eu quero dizer para vocês. O que acontece? O texto de Amós, ele deixa claro um propósito. Deus pega esse povo em um ponto de desequilíbrio emocional, de desequilíbrio afetivo, sentimental, de desequilíbrio financeiro, de corrupção extrema, de abandono dos princípios. E se você ler lá no final do livro, você já vê onde Deus quer levar. No último capítulo, por exemplo, ele diz aqui que o grande propósito dele é peneirar e trazer de volta as pessoas ao Senhor. No capítulo 9, no versículo 11, diz: naquele dia eu tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, que está caído. Eu repararei as brechas, as feridas, as machucaduras. O tabernáculo de Davi, o que ele está falando, a casa de Davi, ele está falando de um povo que adora, de um povo que busca, de um povo que se quebranta, de um povo que é apaixonado. Davi era apaixonado por Deus, de um povo que quebrava o protocolo para caminhar com Deus. Para você ter uma ideia, nós estamos em um momento hoje, por mais que a gente esteja em pandemia, por mais que pessoas estejam morrendo aos milhares, mesmo assim, para alguém arrumar um tempo para ouvir a palavra de Deus, é uma luta. Gente, às vezes, que está caminhando com a gente da nossa igreja, não consegue parar para ouvir a palavra de Deus, mas deixa tudo o que está fazendo para ouvir a palavra de uma pessoa que às vezes nem tem o Espírito de Deus. Isso tem acontecido até agora. Então o propósito de Deus era transicionar, era levar o povo de um ponto a outro, e é aqui que eu quero chegar. E ele usa a figura do leão, o rugido do leão. Primeiro, no livro de Amós, ele fala aqui, por exemplo, no capítulo 7, que Amós era uma pessoa comum, foi até acusada disso. Aonde no versículo 12, a pessoa fala para o profeta assim: vai-te, vidente, vai cuidar do seu gado, vai cuidar dos seus figos. Quem você pensa que é? Entendeu? Então era uma pessoa comum, porém com o rugido do leão dentro de si. Amós era uma pessoa comum, porém com o rugido de leão. Eu não tenho dúvida que Deus está dando uma palavra para a gente por esses dias. Não tenho dúvida disso. Usando a analogia, a figura do leão, ele não é o mais veloz, ele não é o maior, ele, longe de ser o maior, o elefante é maior que ele, a zebra é maior que ele não é o mais rápido. O puma, por exemplo,
ele corre cento e tantos quilômetros por hora, ele não é o mais rápido, ele não é aí sequer o mais forte, o próprio gorila talvez seja mais forte que ele, o rinoceronte é mais forte que ele não é o mais forte, não é o mais veloz, ele não voa, ele não tem super habilidade. O que o leão tem é coragem, e muita. Ele tem consciência de quem ele é. Primeira coisa, nessa crise, que Deus dê a você coragem. Você vai ter que descobrir quem você é e o que há de melhor em você. Quais são os dons que Deus te deu, porque é chegada a hora de nós nos levantarmos, igreja. É chegada a hora de nós nos levantarmos nesse mundo. Vou te dizer porque, preste muita atenção. O leão, quando ele está na savana e as leoas estão caçando, tudo bem. Mas de repente, os animais começam a entre aspas, meio que perder o medo da leoa, ou meio que se adaptar à caça da leoa. E aí a caça começa a ficar difícil, os animais começam a fugir com mais facilidade e se organizar. E os seus filhotes, os filhotes do leão, começam então a padecer por necessidade se o leão não fazer algo. Deus precisava fazer algo nesse mundo. As famílias, os valores, as igrejas, as coisas estavam se perdendo. Deus então levanta alguém para rugir. Deus levanta uma situação, vamos dizer assim. O leão se levanta na savana, ele olha e ele então ruge. Quando o leão ruge, gente, eu não vou falar isso por uma questão de tempo, mas quando o leão ruge, dá para se ouvir com muitos quilômetros de distância. Para você ter uma ideia, nós estamos na Moreninha. Se um leão rugir na Universitária, você ouve daqui. Agora você imagina um leão rugindo na savana, em um lugar aberto. Quando o leão ruge, os animais da savana perdem as forças. Eles ficam apavorados, eles se enfraquecem com o rugido do leão. Nessa hora que o leão ruge e os animais se perdem, as leoas saem às caças. Saem à caça. Escuta o que eu estou dizendo para vocês aqui. Nós estamos em um momento em que o leão está rugindo. Os governos estão amedrontados. Não é no Brasil, como algumas pessoas dizem, o Bolsonaro. Tem uns idiotas, sabe, que estavam atribuindo o coronavírus ao Brasil. Gente, é o mundo. As pessoas estão morrendo no mundo. O mundo está em pânico. A nação dos Estados Unidos, uma das mais poderosas do mundo, está perdendo gente demais. Está morrendo muita gente lá. O mundo está em crise, o mundo está em pânico. Então, escute o que eu vou dizer a você. Em um momento onde os governos estão em pânico, onde o exército não tem o que fazer, em um momento onde, de fato, a política, a economia, toda ela foi abalada. O que é abalado, como diz a Escritura, Deus abala aquilo que precisa ser abalado, para que aquilo que não se abale permaneça inabalável. É inclusive para onde o texto caminha aqui no livro de Amós, a partir do capítulo 9. Qual que é o propósito? O propósito de Deus. Primeiramente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É chegado um tempo, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer para vocês, do leão alimentar a sua família, das leoas saírem à caça. É chegado o tempo da igreja. Deus, ele entrou em cena. O leão rugiu com um propósito. Qual que é o propósito, pastor, do rugido do leão? É alimentar os filhos. É organizar a savana. É fazer com que as coisas sejam abaladas. Mas, pastor, é tanto abalo. Nada muda sem abalo. Nada muda sem estremecer. Nada muda sem coisas saindo do lugar. Hoje eu acordei com isso na mente. Zona de conforto. Quando você começa a sair da zona de conforto, existe um incômodo, existe uma questão de aqueles que não querem sair da zona de conforto, eles se sentem incomodados quando vê as pessoas se movendo. É chegado o momento de você se mover. É chegado o momento de você crer. Não é de você ver, é de você crer. Nós estamos no momento do crer. Quem crê vai ver. Quem só quer ver nunca vai ver nada. E não vai ter nada. É tempo do crer.
É tempo de crer que Deus está cuidando de você. Se prepare. Se você está ouvindo o que eu estou falando, você vai começar a ter ideia, um plano, com um sistema desenhado na mente para executar, para fazer alguma coisa. Nós vamos ser incomodados, nós estamos sendo abalados, todos estão sendo abalados, mas aqueles que permanecem em Deus, quando tudo isso passar, não vão ficar como era antes. Não volta mais a ser o que era, nada mais vai ser o que era antes. Príncipe, nós vamos nós vamos alcançar uma nova etapa, nós vamos alcançar, e eu não tenho dúvida do que eu vou dizer para você. A savana foi abalada, o mundo foi abalado, o leão rugiu para organizar o tempo de Deus para as nossas vidas. O leão rugiu para organizar o tempo de Deus para as nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso. É uma mudança. Ele pegou no começo do livro aqui uma situação e ele causou toda uma situação para nos levarmos para um outro ponto. É como se fosse a travessia do Jordão, é como se fosse a travessia do Mar Vermelho. Do Egito a Canaã, tem o deserto, tem a serpente, tem os filisteus, tem as tribos, tem os abalos. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum se nós não enfrentarmos os nossos abalos. Os abalos vêm para despertar o que há de melhor dentro de você, o que há de melhor dentro do teu coração, a tua essência, os teus dons. Ei, meu irmão, deixa Deus agir para que os seus dons sejam liberados. Para que você comece a desfrutar daquilo que está preso dentro de você pela comodidade, pelo cômodo, pelo fácil, pela brincadeira, pela zoeira, pelos prazeres, pela religiosidade. Tudo isso fez com que coisas ficassem aí. Deixa Deus abalar, deixa os seus dons fluírem. Vou fazer um pedido para você: para de pôr desculpa em pessoas. Eu não faço isso porque fulano é chato, fulano acha que é o bom. O negócio de Deus é com você, meu irmão. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Deus te chamou, Deus quer te ungir, Deus quer te usar. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus levanta alguém, quem é que pode abater? Ei, vamos parar de culpar o sistema. Vamos parar de culpar as pessoas. Vamos parar de dar desculpa. Vamos sair da zona de conforto. Vamos levantar do nosso quarto. Vamos levantar da nossa cama. Vamos ler a Bíblia. Nós precisamos avançar. Quem está me entendendo, queridos? Em nome de Jesus. Se eu estivesse na igreja agora, eu ia falar: quem está me entendendo aí, se expresse. Porque, pastor, mas eu já falei com fulano. Já falei tantas vezes, ele parece que não me entende. Pastor, eu já tentei. Ei, será que o problema está no fulano? Ou está em você que não sabe mudar a linguagem de conversa, a forma de conversar? Será que não tem como você mudar um pouquinho o jeito de falar? Será que você não precisa conquistar o seu direito de ser ouvido dentro do coração das pessoas? Vamos parar de pôr desculpa. Vamos parar querer que as pessoas mudem, o mundo muda conforme o nosso querer. Vamos pedir sabedoria de Deus para mudar as coisas. Inclusive nós precisamos mudar. Quem não consegue mudar não muda os outros. Quem não consegue transformar-nos pela renovação, não vos conformeis, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com o coronavírus, não vos conformeis com a corrupção, não vos conformeis com essa pessoa de coração duro, não vos conformeis com esse homem chato que convive com você, não vos conformeis com essa mulher chata que convive com você, não vos conformeis com os vizinhos chatos, não vos conformeis com a situação, mas transformai-vos. Se readapte, descubra o que há de melhor em você, como que você pode mudar uma situação se você não consegue se mudar. A gente precisa melhorar. E eu quero terminar, não quero tomar muito tempo, para falar para vocês que eu estou com muita vontade de dar uma ferramenta para vocês. E todos os dias agora, para quem quer, lógico, se eu abrir aqui e ficar online, tiver 3 pessoas assistindo, para mim tá bom. Desde que ouça, eu acredito que Deus sempre vai usar uma minoria para mudar uma maioria. Deus sempre vai usar uma minoria para mudar uma maioria.
sempre. Sempre Deus vai usar uma minoria para mudar uma maioria. A ferramenta que eu quero trabalhar com vocês por esses dias é o jejum. Jesus, antes de começar o seu ministério, jejuou. Paulo jejuou. Moisés jejuou 40 dias. Jesus jejuou 40 dias. Jejum. Homens normais. Quem está me entendendo? O jejum é uma ferramenta. Daniel teve uma revelação tremenda, mas não sem antes jejuar. A nossa igreja é uma igreja que esqueceu da consagração, esqueceu do jejum. Acha que as coisas vão acontecer sem guerra, sem confronto. Escuta o que eu vou dizer para você. Um filho não nasce de uma mãe sem que o nariz dela inche, sem que as pernas fiquem inchadas, sem que haja enjoo, sem que haja desconforto. Se você quer gerar algo grande, se prepara para o desconforto. Não existe nascer algo grande sem o desconforto. Se você não quer o desconforto, beleza, desliga esse celular e vai dormir. E vai viver sua vida medíocre de sempre. Agora, se você quer crescer, meu irmão, você não vai conseguir crescer sem encarar os seus desconfortos, as suas desavenças, as suas instabilidades, os seus abalos, os seus tremores. Ei, quer crescer? Vai pro abalo, vai pro tremor, vai pro confronto. Você quer caminhar, você quer correr? Dobra o joelho. Deus, Ele primeiro abate para depois levantar. Tudo que começa grande, começa fácil, vai destruir você. Tudo tem um tempo determinado para as coisas. Primeiro tem que existir o período, o processo. Enquanto muitas pessoas chamam o coronavírus de sei lá do que, eu chamo isso de processo. Vou falar de mim. Eu estou resumindo palavras porque eu sei que a live não tem muito tempo. Eu chamo de processo. Nós estamos em um processo, gente. É um processo. É como se nós estivéssemos gerando alguma coisa. E olha, vou te falar, eu acredito demais numa colheita extraordinária em 2021. Quem semeia com lágrimas, Deus está dando a oportunidade de nós semearmos com lágrimas. As suas melhores ofertas, os seus melhores sementes saem agora. Está falando de dinheiro, pastor? Lógico, querido, que eu estou falando de tudo. É uma boa oportunidade para você declarar amor, é uma boa oportunidade para você declarar amizade, fidelidade, é uma boa oportunidade para você declarar, inclusive financeiramente também, no momento difícil, você ofertar, dizimar, quando tudo está bem, dado que sobra, é fácil. Para uma colheita extraordinária, ela vai acontecer para semeadores extraordinários. Entende isso? Há uma colheita extraordinária para semeadores extraordinários. Colheitas abençoadas para sementes que foram geradas com lágrimas, com custo. Isso é para tudo, tá, gente? Esse é princípio. Isso é princípio. É princípio para tudo na vida. Eu quero terminar dizendo para vocês que nós vamos sim falar sobre o jejum, se você quiser saber. Eu quero falar muitas coisas para você sobre o jejum. Muitas. O bem que faz para o seu corpo, o bem que faz para a sua mente, o bem que faz para a sua conexão com Deus. O jejum vai te dar sabedoria, vai abrir a sua mente, vai abrir o seu entendimento. O leão rugiu. Escuta isso. O leão rugiu. Os inimigos da savana se abalaram. Agora é hora de nós avançarmos, mas não sem preparo e não sem ferramenta. Nós precisamos agora de uma ferramenta. Qual, pastor? A primeira de outras que eu vou passar para vocês. Estou falando isso porque Deus está dando isso para mim. A primeira delas é o jejum. Eu combinei já com a minha liderança numa live que eu fiz, onde nós vamos fazer um jejum diferenciado com a liderança. Mas vamos sim, nós vamos começar com 2 dias, 3 dias, daqui a pouco nós vamos estar jejuando 7 dias tranquilamente e alguns vão até mais. Mas agora para você que está aqui me ouvindo, para você que está me assistindo, me acompanhe nessas lives daqui por diante, que eu quero falar um pouquinho sobre jejum com vocês. Sobre essa ferramenta, sobre esse desgaste que tem
sobre esse desintoxicar o organismo. Ó, resumindo o que eu disse, o livro de Amós inteiro ele fala sobre uma correção, sobre um julgamento de Deus, mas com o propósito de tirar de uma situação de mediocridade e levar para o nível que Ele quer. Os abalos nas nossas vidas é para mudar nossa realidade para melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tem muita gente vivendo Deus só de conversinha, só de julgamento. Senta num pedestal assim, rasga o mundo e tal. Para, não é isso. Deus não é para ser falado, Deus é para ser vivido. A presença de Deus não é para ser discutida, é para ser sentida. Acabou a ilusão. Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. No final do livro diz, aqui no capítulo 9, a partir do versículo 11, qual é o tabernáculo de Davi, pastor? É o tabernáculo do sentimento, da adoração, do chorar na presença de Deus. Diz, olha, quem quer falar de Deus, que pelo menos se derrame na presença dele. Sabe? Entra pro quarto, fecha a tua porta e rasga o teu coração. Nós vamos chegar lá, gente, sem medo algum, sem dificuldade alguma. No que eu estou dizendo, nós vamos chegar lá. Nós estamos sendo provados. Ninguém, vou repetir, uma mulher jamais gera um filho sem ter o corpo totalmente deformado por hormônios, nariz inchado, pé inchado, fadiga, enjoo. Mas quando ela entra na sala de cirurgia, ela entra acabada. Mas quando o filho nasce, ela vê que tudo valeu a pena. Tudo que está acontecendo com você, tudo que está acontecendo com o mundo, assim diz o Senhor, é a gestação de algo grande que vem por aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem algo grande, tem algo bonito. Deus vai se revelar. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida disso. Chamou as famílias para dentro de casa. Tanto é que tem um monte de casamento que está acabando, sabia? Um monte de casamento que está acabando. O cara parou de jogar a bolinha dele, o cara parou com a cachaçaiada dele, o cara parou com a saída dele. Agora ele vai ter que enfrentar a realidade, vai ter que enfrentar a realidade dentro de casa. E aí não tem realidade.